Tudo beleza com vocês, galera? Olha eu aqui outra vez. E aí, vamos falar espanhol? Vamos começar mais uma classe? Como vocês estão, galera? Só lembrando, porque eu já dei 2 aulas, né? E a profeta esquece de se apresentar, porque eu acho que vocês já me conhecem. Eu sou a maestra Tainá e estou aqui com vocês no decorrer desse módulo de língua espanhola para que a gente possa aprender cada vez mais, rever alguns assuntos, aperfeiçoar alguns temas e treinar para o nosso Enem, hein? A gente não pode esquecer desse detalhe. Eu sei que vocês já passaram o ano todinho ouvindo Enem, Enem, mas esse é o nosso futuro, né? Quem vai fazer o Enem já se prepara. Quem quer aprender uma língua nova também vai estar preparado. E aí a gente vai seguindo. Belezinha? Então, vamos começar a nossa aula. E para começar, vamos lá baixar o nosso telão. Isso aí, galera! Vamos para a nossa aula de hoje. E a nossa aula de hoje, ela vai falar sobre as qualidades. Nós falamos sobre os artigos na primeira aula, falamos dos substantivos na segunda aula, que são os nomes. E hoje, para complementar, nós vamos falar dos adjetivos, que são as qualidades, as características de um substantivo. Ok? Então, nós vamos falar sobre los adjetivos, los elementos cohesivos, que são os elementos que dão ali mais coesão na hora da construção de um texto, na hora da leitura, você vai conseguir identificar esses elementos dentro do texto. Vamos trabalhar vocabulário hoje de novo. Hoje eu trouxe para vocês o vocabulário dos úteis escolares, ou seja, os objetos que a gente usa na sala de aula. Vamos ver mais um livro do Gabriel Garcia Marques, que é o 100 anos de soledad. E, por último, vamos fazer aquele nosso tourzinho rapidinho pelo Peru. E aí, estamos prontos? Vamos lá? Então, sim, bora para nossa aula. Vamos começar com los adjetivos. Então, dá um zoom grandão aí, Gil. Isso! A palavra adjetivo, ela vem do latim, adjectivus, e ela vai expressar o quê? Qualidade ou acidente, acontecimento, ela vai caracterizar. Mas ela vai caracterizar quem? Ela vai qualificar, determinar o meu substantivo. Vamos aqui no meu marcador. Vamos mudar hoje de cor de caneta? Vamos lá, vamos para um azul clarinho, que eu gosto, para combinar com a minha camisa de hoje. Substantivo, para determinar o substantivo. Então, ele vai vir exatamente para dar essa expressão, essa qualificação, essa caracterização para o meu nome, o meu substantivo, o sujeito da minha oração. Variando sempre em gênero e número. Por que o adjetivo vai variar em gênero e número? Porque ele vai concordar com o meu substantivo. Porque ele vai estar falando do substantivo. Então, se ele fala do substantivo, ele tem que concordar. Se o meu substantivo é feminino, o meu adjetivo é feminino. Se o meu substantivo é plural, o meu adjetivo é plural. Se é masculino, masculino. Singular, singular. Os adjetivos, eles têm 2 classificações tradicionais, que são os qualificativos e os determinativos. Os qualificativos, que a gente conhece mais, eles são bem mais específicos, e os determinativos é quando eles vêm com uma classe de palavras, por exemplo, um pronome possessivo, até mesmo um verbo fazendo essa função de caracterização. Os adjetivos, eles vêm surgir antes ou depois de substantivos em língua espanhola. Para quê? Para ressaltar as suas características e concordar com eles. E por isso, como eu já falei anteriormente, eles vão sofrer algumas alterações, o gênero, o número e também o grau, aumentativo, diminutivo, superlativo, para poder concordar com o meu substantivo. Vamos começar com os qualificativos. Os qualificativos, eles são aqueles que vão atribuir
qualidade, é aquele que você conhece realmente, que é o adjetivo que você consegue reconhecer. São os qualificativos que vão dar essa qualificação. Por exemplo, alunos estudiosos. O substantivo é alunos, e está no plural, olha aqui, masculino plural. E o meu adjetivo, estudiosos, porque é a característica dos meus alunos. E também está no masculino e plural. Só que esses adjetivos, os qualificativos, eles ainda têm uma subdivisão, que são os explicativos e os especificativos. Nossa, professora, eu vou lembrar de tudo isso? Vamos, ele é bem fácil. O explicativo, ele vai fazer o quê? O nome já diz tudo, ele vai explicar. Só que o que ele vai explicar? Ele vai explicar uma qualidade que já é do próprio sujeito, que já é do próprio nome. Por exemplo, água transparente. Todo mundo sabe que a água é transparente, é translúcida, né? Todo mundo sabe, mas eu só estou ali reforçando. Deixa eu ver o que mais que eu posso, qual é outro exemplo. Vamos seguindo, né? Porque agora a minha mente ficou aqui no nosso exemplo e não vai sair dele enquanto eu não falar. Então, por causa desse valor explicativo, eles fazem o quê? Eles vão aparecer na frente do substantivo. Então, assim, diferente do que acontece na nossa língua espanhola, na nossa língua portuguesa. Aqui, nesse caso, quando ele vem explicar uma qualidade própria do meu sujeito, ele vai vir antes do sujeito, antes do substantivo. Por exemplo, me gusta la blanca nieve. A branca neve. Se fosse em português, eu ia falar, eu gosto da neve branca, né? Em português, eu gosto da neve branca. Em espanhol, esse aqui a gente já sabe, neve, toda neve ela é branca, né? Só não é branca se não se colocarem corante nela, mas toda neve é branca. E a qualidade dela, que a gente já sabe, ela vem aqui só para reforçar e explicar cada vez mais que a neve é branca. Em língua portuguesa, vem dessa maneira. Em língua espanhola, ele vai vir sempre antes, quando ele vem explicar uma qualidade própria do sujeito. Me gusta la blanca nieve. Eu gosto da branca neve. E não é da branca de neve, viu, gente? É da neve que é branca. Certo? Então, esse é o explicativo. O especificativo é o que todo mundo conhece. São os mais comuns. É aquele que vem dar a característica de especificar algo diferente do substantivo, que vai fazer com que diferencie ele de outras palavras. Por exemplo, a cadeira vermelha. Não é qualquer cadeira, eu quero a cadeira vermelha. A caneta azul. Eu quero a caneta azul. Eu não quero que você me dê uma caneta roxa, preta, vermelha. Eu quero a caneta azul. Então, essa qualificação, essa forma de especificar qual exatamente que eu quero, é o meu adjetivo qualificativo especificativo, certo? Por exemplo, el coche rojo, o carro vermelho, tá? Eu coloquei de roxo a letra só para confundir vocês mais ainda. Mas rojo em espanhol não é roxo, porque roxo é morado. É igual a morado. Certo? Rojo é vermelho. Eu trouxe para vocês uma listinha dos principais adjetivos em espanhol, com as suas traduções ao lado. Os principais adjetivos especificativos em espanhol. Então, vamos lá? Eu não vou nem falar a tradução, tá? Eu vou falar ele em espanhol e aí vocês repetem o nome aí e também fala o que é em português. Combinado? Então, vamos lá. Aburrido. Ancho.
bajo, caliente, contento, delgado, dulce, enfermo, exquisito. Exquisito é excelente, gente, delicioso. Tudo que é comida gostosa, um bolo maravilhoso, é uma torta exquisita. Feo, guapo, güey. Güey é legal, viu, gente? Helado, largo, lleno, malo, nuevo, oscuro, peor, peligroso, pequeño, pesado, raro, simple, viejo. Esse raro também é usado em alguns países para falar que a pessoa é incrível, maravilhosa, perfeita. És uma persona rara. E aí vem os determinativos. Tá tudo beleza até aí? Os determinativos eu só vou explicar assim, dar outra pincelada como eu falei para vocês no início. Mas a gente não vai se aprofundar tanto neles. Por quê? Porque se a gente se aprofunda muito nos adjetivos determinativos, a gente vai acabar se confundindo com os artigos, os demonstrativos e os possessivos mais para frente, tá bom? Então, para evitar que a gente se confunda, então eu vou só falar que eles têm também. Como assim? Eles vêm para identificar o substantivo da oração, informando com precisão seu significado. Ele vai utilizar essas classes de palavras também como uma característica. El coche é suyo, não é qualquer carro, é o seu carro. Aqui, ó, coche, suyo. O seu carro, certo? Seu carro. Então, não é qualquer carro, é o seu. E esse suyo é um pronome possessivo. Se ele é um pronome possessivo, ele também é ali outra classe de palavra e tá com essa função também de qualificar. Do grupo de adjetivos, a gente também tem os adjetivos pátrios, também conhecido por gentilícios, gentílicos. São aqueles que vão designar as nacionalidades. Então, quem nasceu no Brasil é brasileño. Quem nasceu em Rondônia é rondoniense. Eu ia falar rondoniano. Não, rondoniense. Quem nasceu no Rio Grande do Sul é gaúcho. Então, tudo que vai dar nacionalidade, que vai designar naturalidade também, eu coloquei nacionalidade, mas também tem as naturalidades. Eu trouxe só alguns países aqui só para que vocês consigam entender, mas é importante que vocês façam uma pesquisa de todas as nacionalidades, se isso interessar para vocês, como que se pronuncia em espanhol. Então, em la Alemanha, alemão ou alemana. Quem nasceu em Canadá, canadiense. Na China, chino e China. Espanha, espanhol, espanhola. Estados Unidos, estadunidense ou norte-americano, norte-americana. Na França, el francés ou la francesa. En Haití, haitiano, haitiana. Inglaterra, inglês, inglesa. Itália, italiano, italiana. Jamaica, jamaicano, jamaicana. En el Japón, japonés, japonesa. En el México, mexicano o mexicana. En Puerto Rico, puertorriqueño
o puertorriqueña. República Dominicana, dominicano o dominicana. En la Rusia, ruso, Rusia. En Argentina, argentino, argentina. En Perú, peruano, peruana. En Colômbia, colombiano, colombiana. E assim sucessivamente. E ainda para finalizarmos a parte de adjetivo, também existem as locuções adjetivas. O que são locuções, galera? A locução, só para que vocês se recordem o que é uma locução, né? Eu tenho certeza que as profs de língua portuguesa já falaram bastante para vocês. As locuções são aquelas junções de duas ou mais palavras para poder formar uma significação, um significado. Às vezes, ele vai servir ali para amenizar uma mensagem, por exemplo, eu não vou chegar e dizer fulano morreu, fulano bateu as botas. Então, esse bateu as botas é uma locução. E aí é uma locução adjetiva, que está dando uma qualidade do que aconteceu. Tem as locuções adverbiais, tem as locuções verbais, tem vários tipos de locução. E aqui a gente vai falar das adjetivas. Então eu trouxe para vocês 2 exemplos de locução adjetiva, que é a união, voltando, de 2 ou mais palavras, que vão se encarregar de ter essa função de qualificação, de dar uma qualidade ao meu sujeito. Por exemplo, aqui, ó, o primeiro exemplo. Mi padre é fuerte como um toro. Então, eu quero dizer que meu pai ele é muito forte. Eu não vou só dizer, meu pai é muito forte. Eu quis deixar assim, mais especificado. Eu quero exemplificar melhor, que a pessoa consiga visualizar o quão forte é meu pai. Então, eu coloquei, mi padre é fuerte como um toro. E aqui no outro, nuestra casa es como um templo. O que é um templo, galera? Ele vai trazer o quê? Ele vai trazer leveza, paz, tranquilidade, conforto, todas essas coisas boas, né? Que uma igreja, um templo, onde você tá ali junto com a sua família, ele vai trazer essa caracterização. E na minha frase eu trouxe para vocês, nuestra casa es como um templo. Eu não quis só falar que ela é tranquila, que ela é a minha paz, que é lá que existe paz. Eu quis deixar muito mais bonita a minha frase. Então, nesse sentido, a gente usa as locuções adjetivas. Beleza? Aqui a gente termina falando de adjetivos e vamos continuar ainda falando de gramática, porque agora nós vamos falar dos elementos coesivos. Esses elementos que trazem uma coesão, uma forma mais bonita, né, de ler e de escrever. Então, vamos lá, Gil, coloca bem grandão na tela e é isso aí. O que são esses recursos coesivos? Eles são elementos, como eu falei para vocês, ou procedimentos da linguagem que vão permitir que o texto haja coesão, ou seja, mantém conectadas e relacionadas as diferentes partes do texto, para que ela faça sentido, para que ela faça ali, ele se torne bem mais fluido, que ele se junte. Essa coesão, ela vai produzir em um texto uma unidade informativa e temática. Por quê? Porque os recursos coesivos são uma ferramenta que vai possibilitar que as palavras, as ideias, as orações e os parágrafos, eles integrem e tenham continuidade, que tudo faça sentido, que não seja ali, terminou esse parágrafo, vou começar outra história aqui no próximo parágrafo. Não, esses elementos coesivos, eles vão se fundir para que esse texto ele seja bem mais coerente. Por isso, é fundamental a gente utilizar diferentes recursos coesivos para um texto ou um discurso
para que ele, em um texto ou um discurso, para que ele tenha sentido, para que ele seja lógico, para que ele seja coerente e que ele esteja corretamente estruturado e possa ser compreendido com facilidade. Porque se eu faço um texto sem utilizar muitos recursos coesivos ou nenhum recurso coesivo, ele vai ficar confuso. Não vai ser todo mundo que vai compreender. Então não é essa a ideia de quando a gente escreve um texto. A ideia de quando a gente escreve e de quando a gente lê também um texto é que todos possam compreender. Então existem distintos tipos de recursos. Por exemplo, a referência. A referência, ela vai consistir em distintos pronomes, como os pessoais, os demonstrativos e os possessivos, a fim de que? De evitar a repetição de uma palavra. Eu não sei se vocês já perceberam, né? Às vezes a gente está escrevendo um texto e a gente escreve muito então, e daí, assim, porém. Então, fica um texto cansativo. Existem palavras sinônimas que eu posso utilizar. Existem pronomes que eu posso utilizar para evitar ficar repetindo o nome da pessoa. Existe o quê? Demonstrativos, para que eu evite ficar repetindo a mesma palavra. Então, eu vou utilizar os meus demonstrativos. Enfim, esses são recursos de referência para que você consiga evitar um texto cansativo. Vamos lá continuar. Existem dois tipos de referência, a anafórica, que é um tipo de referência onde o pronome vai substituir uma palavra que se encontra depois do texto. Por exemplo, Juan escreve seus livros e el editor los corrige. Olha aqui. Juan escreve sus libros e el editor los corrige. O pronome los substitui o quê? A palavra livros, seus livros. Então eu não preciso dizer Juan escreve sus libros e el editor corrige sus libros ou corrige los livros. Não, eu só coloco el editor los corrige. As catafóricas, são os nomes aí bem estranhos, né? Mas só para a gente poder perceber que existe, tá, gente? Vocês não precisam decorar esses nomes, mas precisa entender que ele está ali dando referência. Nesse tipo de referência, o pronome ele vai substituir o quê? Uma palavra que se encontra na frente do texto, ou seja, lá no início. Ele vai vir lá no início. Todos assistiram à la cena. Juan, Pedro, Lucas. O pronome todos, ele vai substituir Juan, Pedro e Lucas. Só que aí, mais tarde, a gente consegue perceber quem são. Por exemplo, todos assistiram à aula de espanhol. O João, a Ana, a Catarina, o Pedro. E aí eu vou falando depois do que eu falei que todos assistiram, os nomes das pessoas que assistiram, certo? Então, tem a referência que vem falando depois da palavra, né? Para evitar repetir. E a que vem antes, que vai especificar depois quem são os seres ou o objeto que está sendo referenciado. Tem ainda a substituição. A substituição vai ser a substituição de uma ou mais palavras ou uma expressão por outra. Por exemplo, tenho que cambiar el auto. Lo haré cuando tenga dinero. Tenho que trocar de automóvel. O farei quando eu tenha dinheiro. Então, esse lo haré, ele vai substituir o quê? Mudar de automóvel, para que eu não tenha que escrever tenho que cambiar de auto, vou a cambiar de auto quando tenha dinheiro. Viu como fica cansativo? Então, se eu falo tenho que cambiar el auto, lo haré quando tenha dinheiro, fica bem mais coesivo. Tem as elipses.
que vai consistir em eliminar as palavras ou construções para evitar que se repitam. Por exemplo, Sofía investiga el comportamiento de los chimpancés. Sônia, la fotossíntese. Então, eu eliminei aí toda essa parte de investiga e tudo que a Sônia faz. Eu excluí. Por quê? Porque subentende-se que o meu leitor ele vai entender que a Sofía ela vai investigar o comportamento dos chimpanzés e a Sônia a fotossíntese. Então, a Sônia investiga a fotossíntese. Então, se eliminou o verbo investiga e acrescentou uma vírgula, né? Então, Sônia, la fotossíntese. Continuando. A reiteração consiste em repetir ou relacionar palavras ou fazer referência a um termo com outro. Existem distintos tipos de reiteração. Tem a repetição, que se repete no mesmo termo. Geralmente se recomenda evitar essa repetição de uma palavra em uma oração. Por exemplo, los seres vivos são aqueles que nascem e luego morrem e que possuem uma estrutura orgânica complexa. Existe uma grande quantidade de seres vivos. Algunos de ellos son las plantas, los mamíferos, los peces, las aves, los micro-organismos e los hongos. Então, ali tem a repetição do mesmo termo. Eu usei aqui os seres vivos e usei também aqui os seres vivos novamente. Tem os usos dos sinônimos. Se utiliza o sinônimo de uma palavra, ou seja, o termo que tem o mesmo significado, mas se escreve de outra maneira. Este automóvil é muito veloz. Es el más rápido del mercado. Então, o automóvel, este automóvel é o mais veloz, é muito veloz, é o mais rápido do mercado. Então, eu não vou falar de novo. Este automóvel é muito veloz. Ele é muito veloz ou ele é o mais veloz do mercado. Não, eu só disse que ele é muito veloz e substituí por um sinônimo mais rápido. Os antônimos, que aí vai utilizar o antônimo de um termo com significado oposto. Este procedimento es el mejor. E aquele que se utilizava antes era el peor. Então, o que utilizava antes que era pior? O procedimento. Os hiperônimos são as palavras cujo significado vai abarcar o significado de outra, vai ali juntar. Por exemplo, las rosas não crescem bien en invierno por las bajas temperaturas. Por eso es más fácil conseguir um ramo destas flores em primavera e em verano. Então, eu falei aqui, as rosas, né, não crescem bem no inverno. Lá na frente eu vou falar, estas flores. E que flores são essas? São as rosas. Então, flores é um hiperônimo de rosas. Eu substituí o nome flores, mas como já tinha vindo falando na frente que eram rosa, o meu interlocutor vai entender que essa flor que eu estou me referindo são as rosas. O hipônimos vai utilizar a palavra cujo significado é abarcado por outra. Mi vecina adotou um dálmata, porque sempre quiso ter um de estes perros. Então, dálmata é um hiperônimo de cachorro. Fez o contrário aqui. Os hiperônimos, ele vem falando primeiro a espécie e depois ali o tipo de... enfim, vocês entenderam, né? A espécie rosa e aqui esqueci a palavra, gente. As flores, porque poderia ser qualquer flor. Aqui já é o contrário. Aqui ele vem falando que tipo de cachorro é e depois ela vem falando o cachorro depois. Certo? Então tá. Continuando. Uso de palavras de um mesmo campo semântico. Vai utilizar palavras cujos significados estão relacionados entre si. Los tapados estão de moda en esta temporada.
Tapados e moda pertencem ao mesmo campo semântico, ou seja, as estampas estão na moda, então a gente já sabe que ali faz parte do mesmo campo da vestimenta. Paráfrases se reformula em um enunciado ou uma palavra utilizando termos diferentes, mas que possuem um significado similar ao original. La casa de su infancia era enorme y ella recordaba con mucho cariño el lugar que fue el hogar de su niñez. El lugar que fue el hogar de su niñez é uma paráfrase da casa da sua infância. Certo? Estamos terminando. Os recursos coesivos, vamos lá. Tem o uso dos conectores também. Consiste em utilizar palavras que se relacionam e enlaçam termos, ideias, orações e parágrafos. Por exemplo, Sergio nació en Madrid, pero ahora vive en Sevilla. Então, vai conectar o mas aqui, ó. Vai conectar que ele nasceu, mas hoje ele vive em outro lugar. E para finalizarmos os tipos de recurso coesivo, mecanismos gramaticais, que vai consistir em relacionar palavras através da concordância que há entre substantivo e artigo, os pronomes ou os adjetivos entre o sujeito e o verbo. La casa roja tiene tejas amarillas. O substantivo casa concorda com o gênero feminino e o número singular, com o artigo la e com o adjetivo roja e a pessoa terceira e o número singular com o verbo tiene e o substantivo terras. Concorda com o gênero feminino e o número do plural do adjetivo amarillas. Então, a gente pode perceber ali, ó, gente. Deixa eu apagar aqui. Então, casa vai concordar com roja e o lá. E aí, o terras, ele vai concordar... O tiene, que é a terceira pessoa do plural, vai concordar aqui, ó. Terras e amarillas. Certo? Eu sei, galera, eu entendo que é bem cansativo às vezes a gente falar da gramática, a gente falar dessas questões das coesões, dos termos, dos elementos coesivos, mas é muito importante. Por quê? Porque você vai conseguir a partir de agora entender melhor um texto, você vai conseguir escrever melhor também se você utilizar os elementos para manter uma coesão no seu texto. Eles vão ficar mais simples e de melhor compreensão, tanto em língua portuguesa quanto em língua espanhola. Belezinha? Agora chegou um momento assim que eu amo, um dos momentos que eu amo na nossa aula, que é a hora do vocabulário. Então, roda a vinheta do nosso vocabulário. Aí, hoje eu trouxe um vocabulário bem menorzinho para vocês. É um vocabulário de útiles escolares. Eu vou até ficar aqui mostrando para vocês, que eu acho bem mais bacana. Eu vou aqui andando pelo meu quadro negro, que não é tão negro, ele é branco. Então, aqui, ó. Primeiro, hoje faz parte, né, dos nossos útiles escolares. Eu sei que vocês têm esse útil escolar aqui. Ele não é uma utilidade tanto na escola, mas vocês usam, que são os auriculares. Auriculares são os fones de ouvido. E eu já tô ligada que vai ter gente aí falando assim: ah, se a professora falou que o fone de ouvido é uma utilidade da sala de aula, uma utilidade escolar, eu posso usar na sala na hora da aula. Não, não, não. Só se for muito preciso para aula e não para as redes sociais, viu? Não sejam espertos. O que mais temos? Temos el bolígrafo. El bolígrafo, galera, é a caneta. Então, el bolígrafo. Bolígrafo. É interessante e importante que vocês repitam comigo, tá? Auriculares, com um R bem vibrante. Auriculares. Bolígrafo. Que mais temos aqui? Vocês têm aí, a maioria das escolas que eu fui, utilizam ele aí para assistir a nossa aula. São los cañones ou los proyectores. Cañón ou proyector. O
projetor, o data show que vocês usam aí. Que mais temos? Temos el estuche. Las niñas siempre tienen los estuches llenos de lápis, não? As meninas sempre têm aí os estojos cheios de lápis, bem coloridos, não tem não? Então, estuche é o estojo. Temos aqui la goma de borrar. Não é borracha, viu, gente? Porque borracha, em espanhol, é uma pessoa que está bêbada. Borracha, em espanhol, é goma de borrar. Goma de borrar, porque borrar é apagar. Então, goma de borrar. Acá temos la hoja, né? La hoja, deixa aqui. La hoja de lo cuaderno. La hoja, a folha. Vamos voltar lá para o nosso início. Temos aqui los lápices, né? Que é o lápis. Temos la libreta. A libreta é a agenda. Pode ser agenda, um livrinho de anotações. Temos los libros. Algumas classes com o ordenador. O ordenador é o computador. Las profes aí, para colocar no projetor, elas usam o portátil, que é o notebook, né? O portátil. Temos a pizarra, que é o quadro. El sacapuntas. Sacapuntas é o apontador. Aqui nós temos embaixo la tableta, que alguns de vocês também têm, que são os tablets. Temos la televisión, que vocês também têm. Alguns utilizam a televisão para assistir nossas aulas, outros o data show. E por último, trouxe para vocês la tijera. Se você acha que está faltando algum útil escolar aí, só manda para mim ou já dá uma pesquisada e diz, ó, professora, faltou o objeto tal. Beleza? Agora nós vamos lá para conhecer um pouquinho de mais um livro da literatura espanhola, mais um do Gabriel García Márquez, 100 años de soledad. Então, vamos dar um zoom na tela. 100 anos de Soledade é uma obra do escritor colombiano Gabriel García Márquez, que foi Prêmio Nobel de Literatura em 82. Ela é atualmente considerada uma das obras mais importantes da literatura latino-americana. Ela tem a peculiaridade de ser uma das mais lidas e traduzidas em todo o mundo. Em 2007, foi considerada a segunda obra mais importante de toda a literatura espanhola, hispânica, na verdade, ficando apenas atrás de Don Quixote de la Mancha. Utilizando o estilo reconhecido como realismo mágico e do romance histórico, cativou milhões de leitores. Essa história passa-se em uma aldeia fictícia, que vai vir remontar lá da América Latina, chamada Macondo, um pequeno povoado que foi fundado pela família Buendia e Guaraná. A primeira geração dessa família é formada por José Arcádio, Buendia e Úrsula Iguarán. Esse casal tem 3 filhos, José, que era um rapaz mais forte e trabalhador, Aureliano, que já é o oposto do irmão mais velho. Ele era mais filosófico, mais calmo, mais introvertido. E a Amaranta, uma típica dona de casa de uma família de classe média do século XIX. E eles vão se juntar-se a Rebeca, que foi enviada de uma antiga aldeia de José Arcádio e Úrsula, sem pai nem mãe. Então é um livro assim muito bacana, muito legal de vocês lerem. E para finalizarmos, vamos ver um pouquinho sobre o Peru. O Peru, ali um dos nossos vizinhos, né, é a cidade sagrada dos Incas, Machu Picchu. É uma dos pontos turísticos mais conhecidos. Ele foi eleito em 2007 como uma das 7 maravilhas do mundo. A história dos Incas no Peru não se resume somente a Machu Picchu. Na verdade, a antiga civilização se estendeu por toda a região conhecida como o Vale Sagrado dos Incas. Cercado de muita natureza, ruínas e antigas construções, o vale é composto por 14 cidades e vilarejos, incluindo a conhecidíssima e lindíssima Cusco. É uma civilização mais antiga da América Latina, tem uma cidade toda de barro, o xamanismo é o tipo de religião mais forte do país.
Não se fala somente espanhol, assim como a maioria dos outros países, tem os seus idiomas também, que é o Quechua e o Yamará, fora mais 43 idiomas que tem no Peru. Então, galera, isso é o que eu trouxe para vocês hoje. Eu espero que tenham gostado dessa aula e nós nos vemos daqui a pouquinho na revisão. Um grande abraço, hasta luego!